o MG3 é um hatch compacto pouco considerado por você. Mesmo assim, é divertido de dirigir, prático e bem mais acessível que as opções convencionais do segmento. Esta versão revisada traz visual moderno, interior inteligente e melhor conectividade de mídia. Se não precisa da eficiência líder do setor. Se você relevar alguns detalhes menos refinados pela grande economia oferecida, pode ser uma escolha inteligente. Há algo nas duas letras MG que toca o coração da consciência britânica. A marca, batizada de Morris Gerdes, lá em 1924, faz parte do nosso patrimônio automotivo há quase um século. E embora seus carros não saiam mais da linha de produção de Longbridge, eles ainda têm um apelo distinto. Pegue este aqui, por exemplo, uma versão rejuvenescida do MG3 Super Mini. Claro, a MG é uma empresa muito diferente hoje em dia daquela que declarou falência em 2005. Naquele tempo, a marca parecia terminar, mas um novo futuro estava começando. Os chineses estavam procurando uma entrada no mercado ocidental, e o que restava da MG parecia tentador. Em 2007, o fabricante de automóveis mais antigo do país, NAC, comprou o negócio e 2 anos depois fundiu-se com a maior produtora de carros da China, SAIC, que imediatamente anunciou planos para desenvolver a MG para a era moderna. Mas em que? Certamente levou tempo para as coisas começarem a acontecer. A primeira oferta da marca, o MG6 médio de 2011, não era muito boa. As coisas melhoraram, porém, quando a versão original deste MG3 Super Mini de engenharia britânica fez sua estreia no final de 2013 e a tendência de crescimento continuou com a introdução subsequente de 2 SUVs compactos, o GS de 2016 e o ZS de 2017. O ZS teve ótima aceitação e foi o responsável por elevar as vendas da marca em 167% nos primeiros 12 meses. De fato, isso fez da MG a marca automotiva que mais cresce neste país. Esse SUV ZS empresta muitas de suas características para o rejuvenescido modelo MG3. É ele que vamos testar hoje. Agora, este Super Mini não é mais fabricado na Grã-Bretanha, mas continua muito acessível, oferecendo espaço de Super Mini por preço de carro urbano. Ele custa cerca de 25% menos que a maioria dos concorrentes tradicionais. Sim, você ouviu certo agora. Esta atualização mantém o motor a gasolina de 1,5 litro anterior, mas traz um visual mais moderno e uma cabine completamente nova, incorporando uma conectividade de mídia muito melhorada. Este ainda é um dos carros mais personalizáveis do segmento e tem reputação de ser um dos melhores para dirigir. Há garantia padrão de 7 anos, caso você tenha receio de comprar uma marca desconhecida. Se tudo isso parece promissor, continue com a gente para conhecer esse carro. Se você olhar para a história, verá que a MG produzia não só roadsters, mas também sedãs esportivos como os 1100 e 1300 dos anos 60 vendidos a famílias que buscavam mais emoção no trajeto matinal. Exatamente o tipo de cliente que os atuais proprietários da marca esperam atrair ao fazer referência àqueles antigos sedãs da MG. Talvez seja interessante refletir que, mesmo nos anos 60, os motores da série A, que trabalhavam sob os capôs desses carros, já não eram exatamente o que havia de mais avançado em tecnologia. E o mesmo acontece aqui. Esqueça avanços modernos como tecnologia de válvula variável, turbo de baixa pressão e injeção direta. Essas são coisas que agora são comuns em carros do segmento dos compactos. A única opção de motor segue sendo o antigo 1,5 litro a gasolina, concorrente de comando naturalmente aspirado que a SAIC trouxe da General Motors. Como antes, porém, uma pequena compensação vem com a notícia de que ele desenvolve saudáveis 105 cavalos de potência, substancialmente mais do que você encontra nas versões de entrada de outros compactos concorrentes. Isso significa um desempenho razoável, algo ainda mais favorecido pelo peso relativamente leve deste modelo, de 1,5 tonelada. Acelera de 0 a 100 km/h em 10,4 segundos e atinge 174 km/h
Para te dar uma referência, o Ford Fiesta com cerca de 70 cavalos de potência na versão básica custaria quase 5 mil dólares a mais do que este carro. Leva quase 15 segundos para chegar a 100 km/h e não consegue ultrapassar os 160 km/h. Acredite, um Vauxhall Corsa 5 portas básico de 75 CV pelo mesmo preço é ainda mais lento. Agora, embora seja verdade que a maior parte deste carro seja chinesa, muitos dos componentes que realmente importam são totalmente britânicos. Isso é ainda mais verdadeiro para itens ligados ao conforto e à dirigibilidade atualmente. O MG3 foi projetado com a intenção de ser divertido de dirigir, com o chassi tendo sido submetido a milhares de quilômetros de testes em estradas europeias. A MG sabia que, para a Europa, precisaria de molas e amortecimento diferentes dos usados na Ásia. E os engenheiros britânicos de desenvolvimento conseguiram produzir uma configuração muito boa aqui. Há carros com condução suave e outros com suspensão esportiva nesta categoria, mas poucos modelos desse tipo testados alcançaram melhor combinação dos dois atributos. Em estradas boas ou ruins, alguns compradores podem achar a condução rígida demais, mas é algo com que você pode conviver e as recompensas esportivas são muitas, não só ao acelerar. Os freios a disco na dianteira e tambor na traseira, por exemplo, são responsivos e potentes. Então, resumindo, há poucos carros realmente baratos que gostaríamos mais de dirigir do que este. A marca deveria oferecer um MG3 com mais 50 cavalos de potência na versão esportiva. A dinâmica veicular básica já suporta isso e o modelo criado seria muito divertido de dirigir. Mesmo com só 105 cavalos de potência, este carro já é em alguns aspectos. Para uma primeira tentativa nesse segmento, é uma conquista impressionante para essa equipe de desenvolvimento de Longbridge, especialmente considerando que a categoria em questão contém modelos do calibre do Fiesta da Ford. Eles não puderam, é claro, fazer muito sobre a relativa falta de refinamento do motor envelhecido. Ele realmente faz um pouco de barulho durante acelerações bruscas e ao rodar em alta velocidade na estrada. Isso está muito abaixo dos padrões dos melhores da categoria. Mesmo assim, em quase todos os outros pontos, a dinâmica deste carro é um trabalho bem feito. A rolagem da carroceria é bem controlada, a aderência impressiona e a direção responde melhor que em alguns GTIs. Nós dirigimos. Isso é principalmente porque talvez a direção elétrica da era moderna ainda não chegou à MG agora. O lado negativo disso é que o volante fica pesado durante as manobras de estacionamento. No tipo de ambiente urbano, onde a opção de um câmbio automático seria interessante de ter. A SAIC oferece isso neste carro apenas na China, não em outros mercados. Então, os compradores aqui ficam limitados a um câmbio manual que tem uma sensação um pouco imprecisa e apenas 5 marchas. Isso é um pouco limitante na estrada. Ainda assim, é irrealista esperar demais por esse valor. No geral, dá para perdoar muita coisa desse carro pelo seu preço baixo e pela sua dirigibilidade animada. É divertido de dirigir, exatamente como um MG deve ser. Esse é o carro que substituiria o antigo Rover 25, não era? Essa marca britânica afundou na falência em 2005. Bem, talvez com certeza. O design foi criado por muitos dos mesmos talentosos designers de Longbridge, que agora trabalham em telas desenho assistido por computador manufatura assistida por computador chinesas no centro de design da SAIC em Longbridge. Ele também parece bem elegante, embora de uma forma meio genérica. Sem os emblemas, você ficaria confuso se pedissem para adivinhar o fabricante. Todos os elementos do design moderno estão presentes. Colunas A escuras, para-brisa envolvente, luzes diurnas cintilantes e linhas de vinco marcadas. Resumindo, não há nada de econômico na aparência desse carro. Especialmente nessa versão revisada, que traz essa grade frontal ampliada em peça única com o emblema octogonal da MG também aumentado, alinhando o estilo ao do bem-sucedido SUV ZS da marca. De perto, nota-se vários elementos de estilo do conceito MG0 que inspirou o design original, tentando atrair compradores jovens e atentos ao estilo, que querem um super mini acessível e um pouco diferente. O visual pronto para a produção foi suavizado, mas ainda mantém individualidade para atrair fashionistas modernos preocupados com o orçamento.
A AMG espera que pessoas interessadas em personalizar o carro escolham entre várias cores vivas e ousadas. Gráficos externos, acabamentos dos retrovisores e designs das rodas, todos aparentemente inspirados pela indústria da moda britânica. O visual deste carro é bem discreto. Se você for mais extrovertido, pode escolher acabamentos de pintura mais chamativos, como o Hello Yellow. E então talvez enfeitá-lo com faixas brancas de troféu. Talvez um teto laranja sunburst e capas de espelho prateadas. Ou talvez não, mas de qualquer forma você entendeu a ideia. Independentemente do enfeite, o que importa é que só tem carroceria de 5 portas. Apesar de compacto, é um pouco maior que o padrão do segmento do Fiesta devido ao entre-eixos mais longo do que o típico para hatches compactos. Isso é enfatizado pelos balanços curtos, além de um vinco na altura da cintura que flui abaixo da linha das janelas e também por essa marcação inferior, em formato côncavo, que sobe a partir do arco da roda dianteira. Evite a versão de entrada e você ganha essas elegantes rodas de liga leve diamantadas de 16 polegadas e essa faixa preta para destacar as soleiras laterais na cor da carroceria. A AMG realizou mudanças na traseira. Tampa do porta-malas e para-choque foram redesenhados, mas as lanternas verticais nos cantos seguem quase iguais. Evite a versão de entrada e você também ganha esse elegante spoiler de teto na cor da carroceria. Mas nada disso importará se, por dentro, este modelo anglo-chinês tiver clima de loja de penhores Armênia. Esse é o tipo de coisa que você encontrava na versão original deste carro e nos primeiros MGs do século XXI. Não acontece isso. A marca parece ter sabiamente dedicado quase todo o orçamento de melhorias deste modelo facelift para atualizar o interior, e o esforço valeu a pena. Agora, é verdade que você ainda provavelmente não pensaria que está em um hatch compacto europeu ou japonês de marca tradicional, mas é bem melhor do que o oferecido pelo principal rival de marca econômica, o Dacia Sandero. Agora, parte disso se deve a um design mais coeso e europeizado, e parte disso está relacionada ao fato de que os chineses responsáveis pelo orçamento finalmente estão entendendo que não adianta tentar economizar nos custos de produção em uma área que é tão crucial para a experiência diária de possuir um carro. Por isso, os detalhes em preto e cinza, acabamentos metálicos xadrez e costura branca dos bancos desta versão mais luxuosa. No MG3 revisado, a principal mudança é o painel totalmente novo. O painel antigo parecia antiquado, e para o carro atualizado, os designers precisaram incluir a nova central multimídia com tela sensível ao toque de 8 polegadas no centro. A tela oferece muito, mas o navio precisa de uma interface operacional mais simples. Agora ela vem de série desde que você evite a versão de entrada. E você precisa ter isso se quiser coisas como rádio digital DAB, e o recurso Apple CarPlay, que permite duplicar as funções do smartphone na tela do painel e usar seus aplicativos favoritos. Infelizmente não há compatibilidade com Android Auto, então quem não tem iPhone fica limitado. A navegação só é possível pelo celular. Também é provável que você passe bastante tempo com este carro antes de perceber que apertar este botão central prateado te leva de volta à tela inicial. O que mais? Bem, este volante de 3 raios recém-adicionado tem uma aparência e um toque muito bons. Infelizmente, porém, ele só ajusta para cima e para baixo na inclinação, não na profundidade, o que pode dificultar um pouco encontrar uma posição de direção realmente confortável, especialmente se você estiver em uma versão de entrada Explore, que também não tem ajuste de altura do banco. Neste volante, há 2 mostradores destacados em tons avermelhados, separados por um pequeno display de computador de bordo vermelho. Bancos esportivos com couro parcial são destaque neste modelo topo de linha. Ou você pode escolher economizar e comprar a versão intermediária Exit, investindo a diferença em personalizar a cabine com molduras vermelhas nas saídas de ar, pedais esportivos e acabamentos especiais nos batentes das portas. Isso vai desviar sua atenção dos plásticos baratos e ásperos, mais visíveis nas partes inferiores do painel. Você vê. Para ser franco, estamos inclinados a relevar isso, pois é comum entre os concorrentes da categoria, inclusive alguns com preço bem superior ao deste carro. Este MG também oferece um espaço de armazenamento interno razoavelmente decente, com grandes compartimentos nas portas, vários porta-copos pequenos e um porta-luvas grande.
Certo, vamos sentar na parte de trás. O espaço para a cabeça aqui é realmente impressionante, e para essa categoria de carro também há uma quantidade razoável de espaço para as pernas. Com o formato dos encostos dianteiros, 2 adultos de 1,80 metros ficam confortáveis e 3 crianças ficam felizes. É irreal acomodar 3 adultos aqui em viagens longas. Além da relativa estreiteza da cabine, a parte do meio deste banco traseiro tem um formato rígido que não é especialmente confortável. Mas, na verdade, você poderia dizer o mesmo de praticamente qualquer um dos superminis mais conhecidos desse segmento, a maioria dos quais é realmente muito mais apertada. No banco traseiro, esta versão topo de linha exclusiva oferece bolsos nos encostos. As versões simples não têm esses bolsos. Na traseira, o porta-malas não é o maior da categoria, mas é bastante competitivo no segmento. Você terá 256 litros se, como nós, escolher levar um step em vez de um kit de reparo, que é pouco útil. Agora são oferecidos 285 litros. Isso é basicamente o mesmo que há em modelos super compactos famosos, como Ford Fiesta, Vauxhall Corsair e Peugeot 208. O Dacia Sandero é o único concorrente que oferece significativamente mais, mas isso sugere que o formato deste porta-malas é mais prático. Com o banco traseiro bipartido 60/40 rebatido, o MG supera até o Dacia, com 1.262 litros de espaço, líder da categoria. Apesar de não ser totalmente plano, o espaço é grande. Não só 25% maior do que você encontra em um Ford Fiesta, mas também quase tão grande quanto o que você encontraria em um Ford Focus. A partir da categoria Nuts, mais do que você esperaria, o que basicamente resume este carro, não é? A linha MG3 continua sendo simples, uma única carroceria de 5 portas, um único motor a gasolina aspirado de 1,5 litro e uma única opção de transmissão, um câmbio manual de 5 marchas. Como esperado de uma marca chinesa de baixo custo, este modelo Super Mini é realmente barato. Os preços começam em torno de 9.500 libras para a versão de entrada Explore. Agora, isso é cerca de 800 libras a mais do que o MG3 antes do facelift, mas ainda assim é um valor excepcionalmente bom. Você leva um carro do segmento B, formato Super Mini e tamanho de Fiesta, por preço de um modelo do segmento A, como um Volkswagen Up ampliado, e isso é um ótimo negócio para qualquer um. Como esperado, os concessionários da MG dizem que poucos clientes desse carro escolhem a versão de entrada. A maioria escolhe a versão intermediária Excite, que desde o lançamento custava pouco menos de 11.500, ou a topo de linha Exclusive, que testamos aqui. No lançamento do modelo reestilizado, custava cerca de 12.800 libras. Qualquer que seja a versão escolhida, pode se interessar pelas condições de financiamento da MG para este carro. Um pacote de financiamento de 5 anos com 0% de juros que não exige entrada do cliente. Em resumo, dá para entender por que a marca MG está crescendo tão rapidamente. Preços competitivos são, claro, fundamentais para isso. Basicamente, esse fabricante anglo-chinês está oferecendo aos compradores um novo Super Mini pelo preço de um usado de marca tradicional. Agora, só mais um modelo nesse segmento também oferece esse tipo de proposta, o Dacia Sandero. Agora, para referência, se você fosse pedir esse modelo com um motor a gasolina Turbo Control Efficiency 90 que você precisa, para uma comparação direta com o motor 1.5 litro deste MG, você economizaria apenas cerca de libras 700 em relação a este MG e ficaria com um carro muito menos esportivo. Este MG3 também não vai fazer você se sentir como se tivesse economizado demais quando estacioná-lo na sua garagem. O Dacia provavelmente faria isso, o que será crucial para muitos compradores. Todo o restante no segmento Super Mini obviamente custa bem mais, acredito. Os preços partem de 11.000 libras para o Mitsubishi Mirage e cerca de 12.000 libras para o Suzuki Swift. Básico, Kia Rio, Hyundai i20 ou Citroën C3. Serão necessários cerca de 13.000 libras esterlinas para comprar os modelos mais baratos de Skoda Fabia, Nissan Micra ou Mazda 2. Já para as versões básicas de concorrentes como Vauxhall Corsa, Ford Fiesta, Toyota Yaris, Seat Ibiza e Renault Clio,
O valor fica entre 13.500 libras esterlinas e 14.000 libras esterlinas. Subcompactos como Honda Jazz e Volkswagen Polo são ainda mais caros. E lembre-se também que todos esses preços só te dão o carro em questão com um motor básico e fraco. Escolha um motor com desempenho equivalente ao do MG3, que possui 1,5 litro e 105 cavalos. E você veria que precisaria pagar muito mais. Se após considerar tudo isso e a dirigibilidade animada deste carro, você decidir que o MG3 é o que deseja nesse segmento, não estará sozinho. O sucesso desse carro fez com que seu fabricante se tornasse a marca que mais cresce no mercado. E isso certamente é algo ajudado pelo alto nível de equipamentos em toda a linha. É uma pena que o step compacto custe extra, mas, fora isso, a maioria dos itens principais que você deseja já vem de série. Vamos começar pela versão de entrada Explore, que traz luzes diurnas de LED e Bluetooth para o telefone, vidros elétricos, travamento central remoto e controle de partida em rampa para evitar deslizar em cruzamentos inclinados, uma porta USB e um rádio, embora ele só tenha alguns alto-falantes. O ideal é avançar mais na linha do MG3, preferindo a versão intermediária Excite. Esse deve ser seu ponto de partida mínimo se quiser. Qual é o recurso mais importante desse modelo reestilizado? Tela de 8 polegadas do sistema de infoentretenimento central da cabine revisada, com espelhamento via Apple CarPlay. Agora, esse monitor também inclui um sintonizador DAB e conta com controles de volume no volante, que nesse nível da linha vem com costura em couro. A versão Excite traz rodas de liga leve diamantadas de 16, sensores de estacionamento traseiros e mais presença nas ruas com o aerofólio. Aplique preto na saia lateral e maçanetas e retrovisores na cor da carroceria. Por dentro, o sistema de áudio passa a ter 4 alto-falantes e o ar-condicionado conta com filtro de poeira e pólen. Como esperado, os diferenciais estão na versão topo de linha, a MG3 Exclusive, que é a que temos aqui. Ela inclui todos os itens da versão Excite, mais bancos esportivos parcialmente em couro, controle de cruzeiro, câmera de ré, tapete, bolsos e sistema de áudio avançado com 6 alto-falantes. Agora vamos para as opções e acessórios. Agora, uma das coisas que diferencia o MG3 de outros modelos de marcas populares é o nível de personalização que você pode fazer do seu jeito. Os proprietários podem escolher entre 6 cores padrão: amarelo Hello, laranja Spiced, azul Laser, vermelho Ruby, prata Aspen ou branco Ártico. A essas cores, geralmente acrescentam faixas ou gráficos no teto e capô inspirados na moda do Reino Unido. A partir desse ponto, há a opção de ter rodas de liga leve acabadas em preto brilhante, branco ou com estilo diamantado. Há uma grade esportiva com moldura vermelha e retrovisores em prata, vermelho, preto ou branco. Internamente, é possível incluir molduras vermelhas nas saídas de ar, pedais esportivos e acabamentos especiais nas soleiras das portas. O chaveiro também pode ser personalizado em preto ou vermelho. Você pode escolher um step e adicionar protetores de lama, tapetes, forro de porta-malas e inserções nas soleiras, encomendando separadamente ou em pacote. Engate para reboque e barras de teto podem ser adquiridos separadamente ou em pacote aventura. Agora inclui forro para porta-malas e tapetes de borracha. É possível adicionar um suporte para bicicletas ao engate ou escolher um suporte de teto. Você pode se interessar por uma grade para cachorro e suporte de tablet no encosto de cabeça. Seria ideal para entreter crianças em viagens longas. E segurança. Tecnologia com câmeras não é oferecida nesse preço, como era de se esperar. A maioria dos itens essenciais está presente: Isofix, fixações de assentos, airbags laterais e de cortina, além da assistência eletrônica comum, para evitar a necessidade de usar controle de estabilidade e freios ABS, que funcionam melhor em emergências com o auxílio do sistema de assistência de frenagem. Há ainda recursos inesperados nessa categoria, como monitoramento da pressão dos pneus e um sistema que limpa os discos de freio de forma imperceptível em dias de chuva enquanto você dirige. Assim, eles estão sempre prontos e preparados para agir de forma eficaz. É
claro, você não pode ter tudo. Custos de manutenção, líderes da categoria e preços sugeridos que parecem erros de impressão. O motor a gasolina 1.5 deste MG3 reflete uma tecnologia mais antiga. Além de não ter o turbo comum nos concorrentes, ele também não oferece câmbio de 6 marchas. Ambas as coisas ajudariam muito a melhorar sua eficiência. Para ser justo, porém, a marca fez o possível para aprimorar esse motor nos últimos anos, adicionando um sistema Start-Stop em 2015 e um sistema de gerenciamento de motor mais moderno, o que foi necessário para atender às normas de emissão Euro 6 mais rigorosas. Infelizmente, essas melhorias não permitiram que o carro atingisse o padrão de eficiência da categoria. Segundo o fabricante, este modelo faz 4,7 km por litro no ciclo combinado e emite 140 gramas de CO, 2 por quilômetro-metro. Esses números foram fornecidos pela MG, calculados no novo ciclo Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, mas convertidos para a especificação mais recente do New European Driving Cycle 2. Isso ainda é usado por muitos modelos rivais como referência de categoria. Uma versão básica com 70 cavalos, o Ford Fiesta 1.1 aspirado faz 55,4 km/h e emite 115 Gkm. Se comparar com um Fiesta semelhante, como o 1.0 EcoBoost, que faz 60,1 km por litro e emite 106 gramas por quilômetro, com isso dá para ver a concorrência que a MG enfrenta aqui. O preço inicial baixo deste modelo vai compensar boa parte disso, ou pelo menos vai, desde que seu ponto de comparação não é um rival como o Dacia Sandero, que consegue ser tanto mais barato quanto muito menos caro de manter. O concorrente romeno não rivaliza com a garantia de 7 anos ou 80 mil milhas do MG, totalmente transferível a futuros proprietários. Esse tipo de tranquilidade, combinado com os preços super acessíveis da MG, pode ser muito mais valioso do que a eficiência líder da categoria para alguns compradores em potencial que rodam pouco. Você talvez saiba que os concorrentes Kia oferecem garantia de 7 anos ou 100 mil milhas, mas a MG ainda acredita que seus acordos são preferíveis porque contam com total suporte de fábrica durante todo o período, enquanto o suporte direto do fabricante para as garantias dos concorrentes diminui. Quanto mais tempo duram, muitas vezes não duram tanto. Na verdade, muitos concorrentes ainda limitam você a um pacote de cobertura de 3 anos. Alguns poucos oferecem 5 anos. A MG faz melhor. Esta é uma marca que realmente cumpre o que promete. E além disso, há uma garantia de fábrica de 6 anos contra ferrugem, com 1 ano de assistência em caso de pane, também incluído no pacote. O que mais? Os intervalos de manutenção são anuais ou a cada 24 mil quilômetros. No lançamento do MG3 restilizado em 2018, existiam 96 concessionárias MG no Reino Unido. Todas podem oferecer planos de manutenção pré-paga da eDynamics, permitindo parcelar o custo do seguro de manutenção regular. As categorias são classificadas como 7E para as versões Explorer e Excite, e 8E para essa versão Exclusive, o que é competitivo em relação ao valor residual da categoria. Eles ainda não alcançam os modelos das montadoras tradicionais por causa da incerteza do mercado com a marca MG. Espere receber cerca de 32,5% do valor da sua compra de volta após 3 anos. Isso pode mudar rápido e os proprietários se beneficiarão se evitarem personalizar os carros com gráficos chamativos. Por fim, a confiabilidade deve ser alta devido à mecânica comprovada. A era moderna da MG começou com a aquisição chinesa em 2007, mas seu futuro como fabricante de credibilidade iniciou de fato com o MG3. Pode não ser o Super Mini mais barato que você pode comprar, mas é extremamente acessível e oferece muito mais personalidade do que seu concorrente mais próximo da Dacia por pouco mais dinheiro. As mudanças neste modelo são positivas, destacando o visual arrojado e o interior mais sofisticado com sistema de infoentretenimento melhorado. Mas nos decepciona que ainda falte tecnologia moderna de ponta sob o capô. Como antes, porém, a compensação vem com a pura efervescência ao dirigir, que continua o legado da marca MG. É isso, mais do que qualquer outra coisa, que dá a este carro o direito de ostentar seu famoso emblema octogonal com certa credibilidade.
É verdade que não é o produto mais refinado, mas os MGs nunca foram, nem é tão britânico quanto o fabricante gostaria que acreditássemos. Mas seus atrativos são significativos, com praticidade de espaço, sensação moderna e alto nível de equipamentos, além de dinâmica de condução e excelente relação custo-benefício. No lado positivo, esse modelo original vendia menos de 1.000 unidades ao ano, mas esperamos que a versão revisada tenha desempenho bem melhor. É, em resumo, mais um verdadeiro concorrente de classe, competitivo e da era moderna dessa marca chinesa. Um carro que merece ser levado a sério e, surpreendentemente, em todos os aspectos que realmente importam. Um verdadeiro MG.